paz do Senhor, meus irmãos. Conforme nós tínhamos combinado na última aula, né, ou agora nos últimos dias, nós combinamos de que eu passasse o questionário para os irmãos, aí, até como um auxílio para a prova dessa próxima segunda-feira. Então vamos fazer isso, tá? Nós vamos fazer esse questionário e alguma explicação de alguma coisa que pode ter ficado para trás na última aula, visto que nós tivemos uma aula bastante corrida, tá? A questão 1, vai ter algumas interrupções, meus irmãos, porque as meninas estão aqui comigo, estão em casa, então, mas os irmãos não se preocupem, tá tudo em paz, tudo certo, tá? A questão 1, vamos começar com a lição 1, né? E a questão número 1 diz assim, ó, o termo ângelos é assim traduzido do idioma, e aí tem as alternativas, hebraico, latim, grego ou nenhuma das alternativas. Conforme vai dizer a nossa lição, a palavra angelos, ela vem do grego, tá? Que significa anjos, anjos do grego, tá? Então tá bem no início ali da nossa lição. A 1.2 diz assim, tanto no grego como no hebraico, o termo angelos tem o significado de mensageiro de Deus, alternativa A, mensageiros de Deus. Lembra que as outras alternativas ali são mensageiro dos homens e dos anjos. Não, é mensageiro de Deus. Os anjos têm a função de trazer mensagem aos homens, mas eles são mensageiros de Deus. A 1.3 diz assim, pode-se dizer que a época que os anjos foram criados foi a letra B, antes de todas as outras coisas criadas. Isso está no texto de Jó, no capítulo 38, verso 4 e 7. Lembra que nós falamos sobre isso na aula, né? Quando Jó começa a questionar Deus e Deus coloca Jó no lugar dele. Ele começa a dizer, Jó, quando os anjos, quando os exércitos de Deus foram criados, né? Onde tu estavas? Então, foi nessa questão aí. Então, os anjos eles são criados antes de todas as coisas, antes da criação, antes de tudo, né? Foi uma das primícias da criação. Claro que a primícia da criação é o homem, porque o homem é aquele que vai ter relacionamento com Deus. Mas os anjos, se tratando de primeiros, foram os anjos, tá? A 1.4 diz assim, sendo os anjos descritos como espíritos, em que diferem ele dos homens? A alternativa A, por não estarem limitados às condições naturais, por não estarem limitadas às condições físicas, por movimentarem-se com rapidez inconcebível, ou todas as alternativas estão corretas. Então, segundo o texto que nós lemos, todas as alternativas estão corretas. Tá? Por serem corpos espirituais, a que lei os anjos não estão limitados. A lei de Deus, a lei dos homens, a lei da gravidade ou todas as alternativas. A lei da gravidade, meus irmãos. Lembra que nós falamos que por isso eles podem voar, é que eles não estão limitados às leis da gravidade. Então, a letra C. De acordo com Marcos 16:5, quanto ao jovem assentado junto ao túmulo de Jesus, deduz ser um anjo, letra B. Lembra que quando Maria Madalena entram dentro do túmulo, juntamente com Pedro já está junto ali, eles observam que tem um jovem sentado. Esse jovem é um anjo. E essa ideia também nos traz à tona que o anjo ele não está, ele não envelhece. Esse anjo ele era jovem, né? Então significa que ele não envelhece. Ele permanece jovem, ele permanece naquela mesma estatura de tempo, tá? A 1.7 diz assim, ó, na experiência com os homens, os anjos falam, orientam, ouvem e determinam. Verdade, né? Está bem no início dessa lição, desta aula, né? 1.8, a Bíblia dá a entender que os anjos possuem uma inteligência inferior à dos homens, mas não igual ou superior a Deus. Lembra que tem o texto bíblico que nós falamos ali,
que o homem, a inteligência do homem, a sabedoria do homem, dos anjos está acima da sabedoria dos homens e inferior a Deus. Então essa alternativa é falsa, né? Os anjos, a sabedoria dos anjos, ela é superior à dos homens. A 1.9, as escrituras nos ensinam que o seu número é muito grande, é verdade, milhares e milhares de anjos, né? A 1.10 diz assim, os anjos são espíritos mortais, significa que eles estão sujeitos à dissolução ou putrefação orgânica. Não, eles são imortais, os anjos são imortais, eles não estão sujeitos à morte. A 1.11 diz assim, a imortalidade deriva-se da pura espiritualidade. É verdade, né? O que é espírito não morre, ele é imortal. Então os anjos estão dentro desse contexto. 1.12, um anjo desceu sobre as chamas do altar sem sofrer qualquer dano. É um texto que está em Juízes, capítulo 13, 19 e 20. É verdade. Por que ele não sofre nenhum dano pelas chamas, né? Porque ele é espírito. O espírito não vai queimar, no caso, né? Daí nós podemos lembrar dos serafins, que significava queimados, né? Inflamados. É aqueles anjos daquela passagem tão bonita de Isaías capítulo 6, né? Aquele anjo que toma com a tenaz uma brasa de fogo e toca nos lábios do profeta. 1.13 diz assim, ó, um só anjo matou 185 mil soldados do exército de Israel. É falsa essa passagem, é falsa essa questão, né? Porque os exércitos não eram de Israel. Ele matou 185 mil, mas eram soldados dos povos inimigos de Israel. A 1.14 diz assim, um só anjo removeu a pedra do sepulcro onde Jesus foi sepultado, quando se exigia vários homens para remover aquela enorme pedra. Provavelmente aquele mesmo anjo que estava dentro do túmulo, aquele anjo que tinha o aspecto de jovial, o aspecto jovem, provavelmente aquele mesmo jovem, aquele mesmo anjo ali que removeu aquela pedra, que era uma pedra muito grande, que precisaria muitos homens para movê-la, o anjo a moveu, né? A 1.15 diz assim, ó, os seus poderes sobrepujam grandemente aos dos homens. Entretanto, esses poderes estão estritamente limitados. É verdade essa questão, mas estão limitados às funções que eles desempenham. Então é um poder dado por Deus. Lembra que nós falamos, e eu discordei quando diz assim, anjos são seres poderosos. Na verdade, eles não são poderosos. Eles têm um poder vindo de Deus. Deus vai enchê-los de poder para desempenhar uma função que o alvo vai ser sempre o homem, né? Mas esse poder ele vem de Deus. Então é verdadeira essa questão. A 1.16 diz assim, apesar de poderosos, eles não têm poder sobre a natureza. Essa questão, meus irmãos, ela é bem relativa, tá? Eles não vão ter poder, eles não são poderosos sobre a natureza, mas a partir do momento que Deus dá esse poder a eles, eles conseguem atuar em cima da natureza. Então é uma questão bem complexa, tá? Eu colocaria essa questão como verdadeira, tá? Apesar de poderosa, ele não tem poder sobre a natureza. Eu acho que ele não tem poder, mas, né, é bem complexa essa questão mesmo, né? 1.17. Além do homem, que outra criatura moral é inteligente está condicionado a adorar a Deus. Os anjos, né? Eles têm essa condição moral e inteligente, mas condicionam-se a Deus, né? A adoração a Deus. Daí nós podemos lembrar novamente dos serafins, que tinham aquela função de adoração e de induzir os homens a adorarem a Deus. Que sentimento se vê na presença dos anjos quando um pecador se arrepende? Letra C, alegria, né? Uma palavra que está muito nos nossos púlpitos, principalmente nos cultos de
evangelismo, né, onde tem aquela expressão famosa, né, uma expressão bíblica, inclusive, que os céus estão em festa quando o pecador se arrepende. Né? 1.19. De acordo com Apocalipse 4.8, quais os outros seres, além dos anjos, louvam a Deus? Os 4 seres viventes. Mas isso é um assunto mais para a escatologia, né? Mas é os 4 seres viventes. Então a lição 2, nós já vamos adentrar agora a lição 2, tá? A 2.1 vai dizer assim, ó. Como missão específica dos anjos, podemos destacar o seguinte: são adoradores em louvor, observadores e se alegram pelo que ele faz. Lembra que nós falamos que os anjos vibram pelo plano da salvação? Então é dentro desse contexto. Soldados na batalha contra o Satanás. Nessa questão que nós precisamos frisar e entender isso, que nessa batalha contra o inimigo, o arcanjo Miguel, né, ele que é o anjo da batalha, o anjo que vai enfrentar, de certa forma, lembra que esse enfrentar, ele está condicionado ao poder de Deus. Lembra daquela passagem lá, quando o diabo ele tenta impedir e saber onde estava o corpo de Moisés, o anjo Miguel vai dizer, o arcanjo vai dizer, o Senhor te repreenda, né? Ele não usou o nome dele mesmo, ele usou o nome do Senhor para que repreendesse a Satanás. Deixa eu melhorar a câmera aqui, acho que agora melhora, né? Então, mas dentro desse contexto, a lição 2.1 está correta, todas as alternativas estão certas, tá? Como função precípua dos anjos, podemos destacar ser proteger os homens, serem cultuados, servir aos interesses de Deus. A principal função do anjo é servir aos interesses de Deus. Claro que dentro dessa ideia eles podem proteger os homens, que é uma das funções também, mas a principal é servir os interesses de Deus. Conforme Hebreus 1:7, o escritor sagrado destaca os anjos como ministros. Lembra daquela passagem, né? Que os anjos, eles são ministradores, eles ministram para nós, né? A 2.4 é uma V para verdade e F para falso, vai dizer assim, ó, por veterotestamentário, entende-se o ensino do Novo Testamento? Não, meus irmãos. Veterotestamentário, como o próprio nome diz, é o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Quando se refere a Novo Testamento, é novo testamentário, né? Então não tá errado essa F, né? A letra V diz assim, são várias as manifestações dos anjos no Antigo Testamento. Verdade, muito mais do que no Novo Testamento. No Velho Testamento há muito mais atuações dos anjos. 2.6, a invocação Jeová dos Exércitos deve ser entendido como o exército de Israel. É falso. Quando a Bíblia fala que Deus é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, está se referindo ao exército de anjos, tá? Então, é o exército de anjos. Então, esta é falsa a 2.6. A 2.7 diz assim, os anjos retiraram Ló, sua esposa e suas 2 filhas para fora de Sodoma. É verdade, é uma atuação dos anjos no contexto veterotestamentário. Letra 2.8, os pastores de Abraão anunciaram o nascimento de Isaac. Quem anuncia o nascimento de Isaac foram anjos. Provavelmente o Gabriel, que ele tinha essas funções mais específicas, né? Nesta passagem, eu não estou com ela aqui, mas nós podemos até ver e discutir em aula isso. Mas eu tenho o entendimento de que Gabriel, ele tinha essa função de anunciar mensagens importantes. Lembra, os irmãos, que Gabriel foi quem anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista.
é quem anuncia a Maria e a José o nascimento de Jesus. Então são mensagens importantes, estão a cargo do anjo Gabriel, tá? Que ele não é arcanjo, ele é anjo Gabriel. Arcanjo é só Miguel, tá? Por neotestamentário, eu acho que anteriormente eu te falei novo testamentário, não, é neotestamentário, tá, meus irmãos? Por neotestamentário, entende-se de registros sagrados encontrados no Novo Testamento, né? Em contraste àquela outra questão, quando falar de veterotestamentário, quando fala de Velho Testamento, neotestamentário vai falar de Novo Testamento. Além de mensageiros de Deus, no Novo Testamento os anjos são apresentados como ministros aos herdeiros da salvação. É aquele texto que, se eu não me engano, está em Hebreus capítulo 1, verso 14. Os irmãos podem até pontuar aí no grupo se for isso mesmo, mas eu creio que sim, é Hebreus 1,14, né? Confirmado aqui. A 2.11 diz assim, ó, dentre pelo menos 3 passagens bíblicas que apresentam a atuação de anjos do Novo Testamento, podemos citar. Aqui, meus irmãos, tem várias referências, tá? Mas a primeira, para a gente poder matar as outras, a primeira aparição de anjo nesse contexto está em Mateus 13:39, tá? E Mateus 13:39 é a primeira aparição de anjos, né? Que vai falar mais estritamente. E as outras passagens estão anteriores ali, então, obviamente, é a letra B, né? A letra B que vai falar sobre esta questão. A questão 4, o caráter dos anjos, e aí tem a questão aqui, né? As características dos anjos são obedientes, são reverentes, são sábios, mansos, santos, né? E no questionário vai a 2.12 diz assim, ó, os anjos cumprem seus encargos sem questionar ou vacilar. Por isso oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muito interessante essa questão. A oração do Pai Nosso, ela vai dizer assim, ó, seja feita a tua vontade, Senhor, tanto na terra, que nós, homens, possamos cumprir a tua vontade, como no céu, onde os anjos não fazem outra coisa a não ser cumprir a vontade de Deus. Então é verdade, né? É verdade esse texto. Olha o quão profundo é o Pai Nosso, né? Se nós pegarmos cada frase ali, a gente vai ver o quão profundo ele é. Sua atividade mais elevada é adoração a Deus. É verdade. A função mais elevada dos anjos é adoração a Deus. 2.14. Como um anjo para discernir o bem do mal. Era uma expressão proverbial que encontramos no Antigo Testamento, principalmente dos judeus. Os judeus usam muito essa expressão, tá? Como um anjo. Aí significa que esse aí sabe discernir o bem do mal, né? Isso aqui vai muito em contraponto àquela doutrina dos muçulmanos, né? Que falam que tem o anjo bom e o anjo mau falando aos nossos ouvidos, né? Então, lembra essa passagem, né? A 2.15 diz assim, os anjos abrigam ressentimentos pessoais e injuriam os seus opositores. É falso, tá? É falsa essa questão. 2.16, sendo separados por Deus e para Deus, são santos anjos. Claro, são santos anjos, né? Estão dentro da santidade. A santidade, eu falei para os irmãos, né, que a santidade ela tem 3 passos: a conceitual, né, a progressiva, é a qual que nós vivemos, e aquela que é o objetivo, a celestial, que havemos de ser após o arrebatamento. Então são todos esses tipos de santidade. 2.17, para que lugar advertiu o anjo a José para levar Maria e Jesus quando menino para o Egito, né? É aquela passagem que o anjo que como tem ali quando
Herodes ele fica sabendo do nascimento de Jesus, ele manda matar todas as crianças que estavam nesta idade, até 2 anos, né? Ou menos, aquela faixa etária. E aí o anjo adverte José e Maria para que eles vão para o Egito. E aí, depois de passado um tempo, né, quando Herodes morre, o anjo volta e manda eles voltarem para a Palestina. E também se cumpre a profecia do profeta que dizia assim: do Egito chamei o Salvador, né? Então é para se cumprir também esta passagem. 2.18 diz assim, ó: quanto aos sofrimentos de Jesus, além dos anjos o servirem após a tentação, em qual outro momento eles o serviram? Da transfiguração, da multiplicação de pães ou no Getsemane? No Getsemane, tá? Havia um anjo que o confortava, diz a Escritura, ali no Getsemane, naquele momento de grande angústia, onde Jesus passa nos dias anteriores à crucificação. A 2.19, dentre as atuações dos anjos na ressurreição de Jesus, podemos destacar que o anjo rolou a pedra fora da tumba, anunciaram a sua ressurreição às mulheres da manhã da Páscoa e estavam presentes na ascensão. Lembra aqueles 2 anjos, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Porque do alto, do mesmo modo que subiu, esse Cristo há de voltar. Uma mensagem escatológica daqueles 2 anjos ali. Então todas as alternativas estão corretas. A lição 3, objeções e doutrinas bíblicas dos anjos, né? A 3.1, não devemos adicionar para eles aquilo que não fazem, nem omitir seu desempenho em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Meus irmãos, não devemos adicionar a eles aquilo que não fazem. Eles não podem curar. Existem doutrinas, principalmente dentro do catolicismo romano, que diz que eles curam. Não, anjo não cura, anjo não salva, anjo não é intermediário entre minha relação e Deus. Somente Jesus, quem intermediou essa relação através do seu sangue na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Então, eles não devem ser adorados e sim respeitados. Eu sempre costumo dizer que a relação que nós temos com os anjos deve ser a mesma relação que nós temos com Maria, com os discípulos que morreram, né? Nós nunca vamos exaltá-los, glorificá-los, eles não merecem adoração. Somente Deus é quem merece adoração na pessoa da Trindade, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. 3.2. Correntes doutrinárias que podemos classificá-las em 3 segmentos básicos de objeção são elas: cabalística, secular e religiosa, letra C. Em que os saduceus não criam. Saduceus não criam em nada que era espiritual que não estivesse dentro do Pentateuco, da Torá escrita. Então eles não acreditam em espírito, anjos e ressurreição. Esse texto lá nós falamos várias vezes, que está em Atos capítulo 23 e o verso 8 vai falar sobre isso. Os saduceus não criam nessas coisas, tá? A 3.4, o racionalismo. Lembra o racionalismo? Aquelas 3 ideias. Os racionalistas têm que estar a razão, o conhecimento e a experiência. Eles só se baseiam naquilo que é provado através dessas 3 ideias. Não estando, eles não creem, tá? O racionalismo é a crença de que é possível o homem obter verdade contando unicamente com a razão. Verdade, essa é a ideia do racionalista. O racionalismo não é a crença de que a fé religiosa é destituída do alicerce racional. O que quer dizer isso? O racionalismo, ele não crê que a fé religiosa é separada do alicerce racional. Então é verdade essa questão, tá bem? A 3.6, o racionalista é alguém que não vê qualquer significado na religião, pensando ser a mesma contraditória, insensata, ilógica e fantasiosa. É verdade também essa questão, tá? O racionalista ele vai ver essas questões como insensato, ilógico e fantasioso. Tudo aquilo que envolve o sobrenatural
O racionalista vai trazer como fantasiosa, tá? E essas outras expressões que eu já falei. 3.7. Não aceitam a existência angelical com toda a sua ordem, por não construírem argumentos, formando assim uma teoria racional, efetivando os princípios da fé. Só deixa eu encostar a porta aqui, meu filho. Aí, agora sim. Tá? Então essa questão é verdadeira. 3.8. O mundo dos espíritos e dos demônios foi liquidado pela moderna ciência da natureza e pela técnica. Pertenceriam à visão ultrapassada do mundo da Bíblia e não da sua mensagem permanente. É falso. Nós acreditamos no sobrenatural. Nós acreditamos naquilo que é espiritual. Nós acreditamos que Deus é o Deus do sobrenatural. Amém, meus irmãos? A 3.9 é essa questão aqui, esse exercício é quando a gente precisa assinalar a coluna A de acordo com a coluna B. Então, a 3.9, para eles, a única coisa que importa são os eventos materiais. Quem são esses? O materialismo prático, a letra D. A letra C, ignora o conhecimento acumulado das experiências religiosas e místicas. Quando se fala em experiência, fala-se em conhecimento empírico, né? O que é o empírico? É o conjunto de experiências que vão nos levar a acreditar em algo. Então, letra C. 3.11. Deus é maior do que as obras das suas mãos. O espírito do homem ultrapassa em importância os simples vasos de barro material nos quais habita. Letra A, valor espiritual acima da matéria. E o que restou ali é a letra B, doutrina filosófica, que diz que as únicas coisas que existem são substâncias materiais. Letra B, materialismo. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer aos irmãos, já está aqui na minha escrivaninha aqui, já tenho botado nas aulas da EBD, que eu tenho um canal da EBD ali, meus irmãos. Se os irmãos quiserem dar uma olhada, eu sempre posto todas quinta ou sexta-feira eu posto as lições que serão administradas no domingo, né? Esta semana, fazendo aqui, não fazendo merchandising, mas já fazendo, né? Nós estamos estudando. Como os irmãos bem sabem, eu sou um dos superintendentes da Escola Bíblica Dominical no campo de Gravataí, e nós estamos estudando essa lição. Ela está espelhada aí, irmãos, mas eu posso botar ali depois, né, e mostrar para os irmãos. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esta semana nós vamos estudar sobre a dessacralização da vida dentro do ventre materno. Eu vou postar essa lição, acho que hoje ou amanhã mais provavelmente, e ela vai falar sobre a questão do aborto, né? Nós vamos falar por que a igreja, por que o cristianismo ele se opõe à ideia do aborto, tá? E mostrar também para os irmãos aqui, que está aqui em cima, né? Este belo presente que ganhei dos irmãos. Já tenho dado uma boa pesquisada e agradeço de coração aos queridos irmãos. Deus os abençoe, tá? Continuando, meus irmãos. A doutrina espírita. Aqui é uma questão de verdadeiro ou falso, tá? A 3.13 diz assim: o espiritismo é um movimento religioso que tem como uma das suas doutrinas centrais a existência da alma ou espírito humana e sua sobrevivência diante da morte. Meus irmãos, é verdadeira essa questão. Mas se nós trocássemos ali por cristianismo, teríamos um verdadeiro também. A grande diferença entre o cristianismo, a qual nós seguimos, e o espiritismo, é que esses espíritos eles não têm contato conosco, eles estão descansando, esperando o dia do juízo, esperando o arrebatamento da igreja. Tanto que Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim, ó, que depois nós, primeiros mortos, ressuscitarão, depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, quando os mortos, fala que os mortos ressuscitarão, significa que eles estão dormindo, né? Nós podemos até trazer aquela parábola onde o Lázaro, né, o jovem rico, o Lázaro e o rico, né? Eles têm aquela conversa
onde o rico está no Hades, que é o descanso, entre aspas, para aqueles que morrem sem Cristo, e Lázaro, ele está no seio de Abraão, é o lugar onde descansam aqueles que morreram em Cristo. Mas eles não têm interferência com o mundo material, com o mundo da carne, né? Por exemplo, não vão ter os mortos que morreram em Cristo ou sem Cristo, eles não vão ter contato conosco. Isso é uma coisa que o Espiritismo acredita nesse contato, nós não acreditamos com a base bíblica, né? Entre outras coisas que o Espiritismo acredita que nós não acreditamos. O Espiritismo começou a ser organizado como sistema religioso devido a fenômenos psíquicos produzidos pelas jovens americanas irmãs Fox em 1848. Essa questão só é falsa porque não é Fox, é Fox, né? É com F, as irmãs Fox. Então é falsa. 3.15. A palavra espiritismo pode indicar um ponto de vista de mundo em que o espírito humano continua existindo após a morte biológica e não é capaz de comunicar-se com pessoas vivas. Na verdade, o espiritismo vai dizer que sim, né? É falsa, né? Que ele é capaz de comunicar com pessoas vivas. Nós acreditamos que não pela base bíblica que temos, mas eles acreditam que sim. A 3.16 diz assim: resulta, antes de tudo, no desejo de obter informação sobre a vida além túmulo. É verdade, né? Essa é uma ideia do espiritismo. O espiritismo é fruto do desejo de continuar em contato com entes amados que já faleceram. Verdade. Embora seja uma doutrina, né, muito simpática. Quem de nós não queria ter contato com aquelas pessoas que já partiram? Mas esse contato ele só é capaz a partir de Cristo, daqueles que morrem em Cristo. A partir desse momento nós vamos também morrer em Cristo e aí sim nos reencontraremos na glória, nunca nesse plano terrestre, que é a ideia do espiritismo. Amém, meus irmãos? 3.18. Das ilusões religiosas dos nossos dias, é a única que já existia nos tempos bíblicos e as escrituras guardam silêncio sobre ela. É falso, porque as escrituras não guardam silêncio sobre elas. Fala muito sobre essa questão daquelas pessoas que já no livro de Atos dos Apóstolos, eles procuravam os mortos, eles conversavam com os mortos. Nos evangelhos, Jesus chega a dizer, né, deixe os mortos enterrar os seus mortos e sigam-me. Então é uma referência àqueles grupos, principalmente os gnósticos, né? O gnosticismo, a qual Paulo se opunha muito veemente, Pedro também, eles tinham essas doutrinas, tá? A 3.19, não há graça, caridade, virtude principal e não há imortalidade da alma. É falso, tá? Essa questão é falsa, eles acreditam nessas coisas, tá? É falso. 3.16, a desejabilidade de comunicações com espíritos de mortos é uma violação dos mandamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que proíbem contatos com espíritos familiares e com a feitiçaria. Podemos lembrar lá no Antigo Testamento, né, a lei do Nazirato, né, que o homem ele não podia tocar em nada que era morto. É uma das características, né, para se manter santo, para não ter contato com aqueles que morreram. Então, é verdade. 3.21, na Gnosis, temos a doutrina, o sinônimo de conhecimento esotérico ou gnosticismo. A Gnosis, essa palavra, ela significa conhecimento, tá? Ela vai estar, é um conhecimento muito mais relacionado àquilo que é espiritual, àquilo que é místico, tá? Então é a letra A. Quanto à visão teológica judaica, podemos afirmar que, em época posterior, a teologia judaica acreditava a meditação entre Deus e os homens ao serviço angelical. Isso era uma crença judaica, tá? Então, é a letra A. A 3.23, não ore, não adore e não procure anjos. Aí tem as alternativas. João, diante do anjo, foi advertido, não faça isso. Lembra quando João vai, né, se ajoelhar diante do anjo, o anjo, não faça tal coisa, eu sou teu conservo, né? Então essa é verdadeira.
Eles executam o seu ministério como servos dos exércitos celestiais sem méritos de glória. A glória não é deles, a glória é de Deus, também está certo. Incluindo louvor, ações de graça por tudo a Deus por meio de Jesus Cristo. Então todas as alternativas estão corretas. Amém, meus irmãos? A lição 4 aqui vai falar sobre a organização dos anjos, tá? A 4.1 da organização angelical. Temos letra, é a X, a D ali, né? Todas as alternativas estão corretas. A revelação de uma hierarquia angelical, diferentes classes, graduações e poderes, ofício de anunciar, defender, guardar, instruir e avisar. Anjo do Senhor, com letra maiúscula, a palavra anjo, o mais elevado ser angelical criado por Deus, leva os títulos pertencentes só a Deus, Elohim e Jeová. O anjo do Senhor no Antigo Testamento não é o Cristo do Novo Testamento. A letra C e a D, nenhuma das alternativas. Eu marquei a letra B. Leva os títulos pertencentes só a Deus, Elohim e Jeová. Desculpa, meus irmãos. A 4.3, arcanjos, né? 2 são os arcanjos mencionados na Bíblia. Irmãos, essa questão aqui, nós vamos marcar a letra B, Miguel, que significa quem é como El, quem é como Deus, Miguel, tá? Só que a letra A diz assim, ó, 2 são os arcanjos mencionados na Bíblia. Claro que nós, na nossa lição, nós estudamos que somente um foi mencionado, né? Que foi Miguel, né, que é esse que significa quem é como El. Só que nós também devemos lembrar que Lúcifer era um arcanjo. O texto de Ezequiel traz essa ideia, né, como um arcanjo. Mas vamos considerar a letra B, só como a nível de curiosidade. A 4.4, querubim é um mensageiro celeste alado. Sua função está associado a sua... Deixa eu só desligar o telefone aqui, meus irmãos. Certamente o Magno vai perguntar na próxima aula quem era no telefone, né, Magno? Deus abençoe. Mas deve ser alguém oferecendo dinheiro, deve ser. Vamos lá. Querubim, o mensageiro celeste alado, sua função está associada à sua posição inferior, tendo a responsabilidade diretamente relacionada ao trono de Deus, que está entronizado sobre os querubins. É falsa, meus irmãos, é falsa isso aqui. Isso aqui dá muito mais a ideia dos serafins, tá? Mas é falso. Em Gênesis 3:24, descreve os querubins como aqueles que guardam. Ó, querubim é uma característica dos querubins, guardar. O Salmo 80, verso 1, 99, verso 1, Isaías 37:16, descreve os querubins como aqueles que estão por cima do trono de Deus e são mencionados como velozes comparados aos raios e trovões. É verdadeira essa questão, tá? A 4.6, adornavam o interior do tabernáculo, ó, os querubins, estampado nas cortinas e no véu que separava o santo dos santos, ó, na simbologia das hostes celestiais do Senhor Deus. Então, é verdadeiro. Se ele está falando aqui de querubins, é verdadeiro, tá? É uma continuação da questão. Em Hebreus encontramos a frase: dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Estava o escritor alegando a falta de conhecimento sobre o tema de anjos, especificamente querubins? Eu creio que é falso, meus irmãos, porque ele não é que ele não sabia. Ele não queria se colocar essa ideia, falar sobre esse assunto. Mas entendo, se alguém disser que é verdadeiro, pode ser também dentro do contexto, tá? 4.8, aos querubins são atribuídos especialmente a guarda e a sustentação do povo de Deus, bem como velozes portadores das bênçãos para a igreja de Cristo, como mensageiros do Senhor dos Exércitos. Os querubins são guardiões. Lembra que foram 2 querubins foram colocados na porta do Éden para guardar o Éden. 2 querubins estavam estampados na cortina que separava o santo do lugar do santo dos santos.
Havia 2 querubins na tampa do propiciatório. Então, eles têm essas características, tá? A 4.9, o profeta em sua visão revela a aparência dos seres com rosto, mãos e pés, né? É belo, letra C, é a visão do profeta Isaías. É o único texto que fala sobre serafins na Bíblia, é Isaías capítulo 6. Foram criados para estarem diante do trono, em pé e posição elevada, para perfeito louvor e adoração do Todo-Poderoso Senhor Deus em humildade e profunda reverência. Adoradores, é uma característica dos serafins. Com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Questão de ser alado, né? Eles voavam. Então, essas são características dos serafins. 4.12. A categoria de anjos tronos refere-se a uma nova classe de seres angelicais com específica ordem de cuidado sobre os demais. É falsa essa questão, já são anjos antigos também, né? Como todos foram criados juntos. 4.13. Essa classe de anjos sobre as quais Deus, o Senhor, se assenta e reina sobre todas as coisas. Anjos tronos, verdade, né? Do grego, curiotes, senhorios, senhores, seres angelicais dotados de grande poder que possuem domínios. É aquela classe domínios e soberanias. Verdade, né? Os anjos que têm essa classe. Soberanias, classe de anjos com total independência de Cristo e age com supervisão parcial sobre as suas ações. Não, irmão, tudo é sobre a soberania de Deus. Todas as coisas estão sobre a soberania de Deus. 4.16. Paulo coloca distinção entre os poderes angelicais, seres criados, e o comando superior que é Cristo. Verdade, Paulo fez essa distinção. 4.17. Aqui nós vamos falar sobre principados e potestades. De acordo com a expressão principados, podemos dizer arche ou archai significa autoridade, governantes, domínio ou esfera de influência, indica poderes humanos e espirituais. Meus irmãos, eu consideraria aqui a letra B, governantes, domínio ou esfera de influência, tá? Porque arquê não é autoridade, arquê é princípio, é começo, tá? Então eu consideraria. 4.18. Todos os poderes angelicais do bem governam sob a delegação da Trindade para a sustentação do plano divino com o propósito específico de louvor, adoração, santidade ao soberano Deus. Todas as alternativas estão corretas. Da classe potestade temos agentes especiais dotados de autoridade e poder. No mundo espiritual, tudo e todos os seres angélicos estão subordinados à autoridade de Cristo. Sacrifício vencedor na cruz e confirmado pela ressurreição dentre os mortos e glorificado como Senhor de todas as coisas. Meus irmãos, nessa questão eu marquei todas, mas se nós formos olhar bem, na classe potestade temos, tá? Sacrifício vencedor na cruz e confirmado pela ressurreição, na verdade é Cristo quem tem essa prerrogativa. E a letra A, agentes especiais dotados de autoridade e poder, né? Eu considero a letra B. Eu acho que a B é mais no mundo espiritual, tudo e todos os seres angélicos estão subordinados à autoridade de Cristo. A B, ela nega a letra A, né? Porque eles não são dotados de autoridade, a autoridade vem de Cristo. Então, a letra B. Então, meus irmãos, é isso. Nós chegamos aqui até a 4ª lição. Espero que os irmãos tenham aproveitado ou tenham ficado comigo até o fim, né? Se ficaram, manda um ok ali, né? E Deus os abençoe e até a próxima aula. Espero ter ajudado aí. Se alguma questão aí os irmãos não concordam com a resposta, fiquem totalmente à vontade aí para colocarem as suas ideias. Deus os abençoe.